Boa noite para todo mundo. Queria agradecer a presença de todos aqui na nossa aula gratuita, nossa aula ao vivo, uma aula prática sobre leucemia mieloide crônica e também sobre a leucemia linfocítica crônica. Então, como dito, hoje vai ser uma aula bem enxugada, bem direto ao ponto. A gente vai trabalhar aqui mais os aspectos práticos, os aspectos que envolvem a lâmina desses pacientes com leucemia mieloide crônica e leucemia linfocítica crônica, o que a gente encontra nesses casos, quais que são os pontos de atenção. E claro, a gente tem um pequeno referencial teórico para apoiar a gente, mas tem muito mais de onde ver isso daí, e aí no final da aula a gente apresenta para vocês, beleza? Então, olha só, vamos começar primeiro falando sobre a leucemia mieloide crônica, e aí vamos fazer uma pequena contextualização aqui, só para a gente não ficar perdido, tá? Primeiro, a gente está falando sobre leucemias, são neoplasias, né? Então é câncer, é um tipo de câncer hematológico. Então a gente está falando aqui de neoplasias que afetam as células da nossa linhagem hematopoética, as células que produzem as células do nosso sangue. Então as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, beleza? A gente está falando dessa turma aí. Quando a gente fala de uma doença crônica, de uma leucemia crônica, o entendimento ele é um pouquinho diferente de quando a gente fala, por exemplo, de uma infecção aguda e uma infecção crônica, tá? Porque quando a gente fala de infecção aguda e crônica, é aquela doença que começa como aguda, e aí com o tempo de instalação ela vai ficando, e de repente a infecção se torna crônica. Na leucemia é um pouquinho diferente, tá? Qual que é a diferença de uma leucemia aguda para uma leucemia crônica? É que na leucemia aguda, o início da doença é muito imediato e muito grave. Então, o paciente que em um dia tal ele não tinha nada, daqui a 2 dias ele já está muito doente, muito mal, e os resultados laboratoriais dele já estão muito alterados. Isso é uma doença aguda, uma leucemia aguda. Quando a gente fala de uma leucemia crônica, é uma doença lenta, é uma doença devagar, é uma doença silenciosa. É aquela doença que vai se instalando aos pouquinhos no paciente. Então, devagar, os resultados laboratoriais dele começam a se alterar. Aquele paciente não tem sintoma na maioria das vezes. Então, é uma doença clinicamente mais branda do que as leucemias agudas. Então, hoje nós vamos falar das duas crônicas, mieloide crônica e linfóide crônica, que clinicamente já têm essa característica em comum. São doenças lentas, progressão lenta, bem devagarzinho. Beleza? Leucemia mieloide crônica ocorre tipicamente no adulto chegando ali na terceira idade. Então, aquele paciente ali entre 45 e 55 anos, é onde a gente tem a maior faixa de diagnóstico, mas pode ultrapassar. Então, a gente observa também pacientes com 58, 60, 65 anos, né? A nossa expectativa de vida está aumentando e, com isso, a faixa etária de diagnóstico aumenta também. Mais ou menos nessa faixa aí o diagnóstico. Desenvolvimento da doença, como eu disse, lento, insidioso. A grande maioria dos casos de leucemia mieloide crônica são descobertos por acaso. Então, qual que é o perfil do paciente no laboratório? É aquele cara que vai fazer um exame de rotina, aquele cara que está fazendo um acompanhamento com um cardiologista, está avaliando a pressão dele, ou às vezes é um paciente diabético, está fazendo um exame de controle, ou às vezes é um paciente que não tem nada, está fazendo seu check-up anual ali, faz o exame e de repente ele tem essa grande alteração. E aí ele não sente nada, ele acha que o exame está errado, às vezes ele vai até e repete, né? E quando vê realmente ele tem um processo aí, uma neoplasia crônica, por exemplo, uma leucemia mieloide crônica, totalmente assintomática. Esse é o perfil mais frequente, beleza? E é uma doença que envolve toda a linhagem mieloide. O que é linhagem mieloide, então, Nathan? É tudo menos o linfócito. Então, tudo que você pensar de célula no sangue, com exceção do linfócito, é linhagem mieloide. Então, hemácia é linhagem mieloide, plaqueta é linhagem mieloide, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, é tudo linhagem mieloide, menos o linfócito. Então, a leucemia mieloide crônica tem por característica ser uma doença que afeta todas estas células. E aí, olha o detalhe, ó. Ela tem vantagem proliferativa, ou seja, como qualquer câncer, é uma neoplasia, então a célula vai proliferar demais. A gente vai ter um acúmulo de células ali. Mas não existe nesta doença perda da capacidade maturativa. Então, aqui vai uma grande diferenciação para a leucemia aguda, por exemplo. Quando eu tenho uma leucemia aguda, aquela célula, aquele blasto, que é aquela célula bem imatura, ele perde a capacidade de se diferenciar, ele não consegue amadurecer.
Isso não acontece aqui. Então, por isso, na leucemia mieloide crônica, a gente tem uma grande variedade de células no sangue periférico, que é o que a gente vai ver agora. Olha que slide maravilhoso. Natan, não estou entendendo nada. Calma, que eu vou te ajudar. Ou então você vai falar assim, Natan, não estou enxergando nada, né? Se estiver vendo de longe, mas eu vou mostrar em detalhes depois na lâmina, fica tranquilo. Isso aqui é para você entender o seguinte, ó. Aqui embaixo a gente tem a célula que é o problema. Então, a leucemia mieloide crônica ela nasce em uma célula tronco hematopoética, que é essa aqui embaixo. O que é a célula tronco hematopoética? É a célula que vai dar origem a todas as outras. Ó. Então, ela está dando origem às plaquetas, ela está dando origem às hemácias, ela está dando origem aos granulócitos. E de repente essa célula agora se torna neoplásica e começa a se proliferar demais sem perder a capacidade de amadurecer. Então, qual que é a característica da leucemia mieloide crônica? É que todas essas células que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, elas podem aparecer no sangue periférico e elas aparecem com frequência. Então, a gente observa aqui, ó, a linhagem das hemácias, que começa lá no proeritroblasto, passa pelo eritroblasto basófilo, policromático, ortocromático, o reticulócito e a hemácia. Todos estes aqui podem eventualmente aparecer em uma leucemia mieloide crônica, com destaque para o eritroblasto ortocromático, que é o mais frequente. Quando a gente fala de granulócito, né, então o mieloblasto aqui dando origem a um promielócito, que dá origem aos mielócitos, e aí a gente tem mielócito neutrófilo, eosinófilo e basófilo, metamielócito das três linhagens, bastonete das três linhagens, e os segmentados, que são as células maduras, também das três linhagens. Podem também aparecer e são muito frequentes na leucemia mieloide crônica, e mesmo as plaquetas. Então a gente tem o precursor aqui, o megacardioblasto, que dá origem ao megacariócito, que é aquela célula grandona que só fica lá na medula óssea. E a plaqueta é um fragmento do citoplasma desse megacariócito. Então olha que interessante, na leucemia mieloide crônica, é uma das poucas neoplasias onde eu posso observar aumento de plaquetas. Porque tudo isso aqui deriva de um precursor comum que agora está neoplásico e agora ele tem uma vantagem proliferativa. Está proliferando demais. Não preocupa com a morfologia agora, porque a gente vai mostrar. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem os dados da automação de um paciente com uma suspeita de leucemia mieloide crônica. O que é isso aqui? Isso aqui é como que chega no laboratório para a gente. Então veja só, ó, é um paciente de 66 anos, tá vendo? Mais ou menos ali a faixa etária de adulto para terceira idade. Um paciente que visivelmente a gente já percebe uma alteração de leucócitos, ó. Série branca aqui, ele tem uma global de leucócitos de 99 mil. Natan, não sei qual é o valor de referência de leucócitos. Para um adulto, varia entre 4 a 11 mil. Então aqui está quase 100 mil, né? 9 a 10 vezes aí o valor de referência. Muito elevado. Paciente que não tem uma anemia, a hemoglobina dele aqui bem próxima do normal, né? Se for uma mulher, tá normal, seria a partir de 12. Para um homem, que seria a partir de 13, muito próximo também do normal. E percebam, ó, plaquetas aumentadas. Valor superior de plaqueta aí a gente considera 400 a 450 mil. Paciente com 747 mil. Então, dados da automação muito característicos de uma leucemia mieloide crônica, onde a gente tem uma leucocitose, plaquetas aumentadas e não tem anemia. Não é muito comum a gente ver anemia em leucemia mieloide crônica. E aí um detalhe que a gente tem que observar, né? Quando eu tenho uma leucocitose, eu preciso saber qual é a célula que está causando aquela leucocitose. Então, aquela leucocitose ali, ela está acontecendo por um aumento de linfócitos, por um aumento de neutrófilos, por um aumento de precursores imaturos. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí, a gente observando aqui pelos dados da automação, ó, eu vejo que há um franco predomínio de neutrófilos maduros, cerca de 55 mil aqui, então mais da metade do total de leucócitos do paciente são neutrófilos maduros, e a gente tem a presença de precursores, ó. Então eu tenho bastonetes, eu tenho metamielócitos, eu tenho mielócitos, eu tenho até blastos, certo? Também tenho aqui abaixo, ó, um número um pouquinho maior de eosinófilos e basófilos.
Claro que se a gente considerar o percentual aqui, 4 e 6%, não assusta muito, mas olha o absoluto. 6% de basófilos em um paciente que tem quase 100 mil de global são 6.000 basófilos por milímetro cúbico. Em um paciente normal, é comum a gente nem encontrar basófilo quando a gente conta 100 células. Então a gente faz ali uma contagem diferencial de 100, a gente não vê basófilo ou vê um basófilo. É uma célula muito discreta no sangue periférico. Então o aumento dela também já leva a gente a pensar em leucemia mieloide crônica, porque a gente sabe que também é derivado da célula que está afetada. E um dado crucial aqui para a gente, ó. Tá vendo o flag aqui embaixo, ó? IgR, o que é esse IgR? IgR são granulócitos imaturos. Então, a maioria das automações, elas não conseguem quantificar quem são os granulócitos imaturos. Elas são calibradas para identificar células normais. Mas quando eles existem, ela te dá um sinal. Que sinal que é esse? Esse flag aqui, ó. Então, o que está sendo dito? Ó, que 30% dessa global aqui provavelmente são granulócitos imaturos. Quem são granulócitos imaturos? Metamielócito, mielócito e promielócito. Esses três. Então, a automação está dizendo para a gente que provavelmente nós temos esses três nesse paciente. Como que ela diz isso? Com o auxílio do gráfico, que nós vamos interpretar também, olha. Aqui à esquerda a gente tem um gráfico de um paciente normal. Então, o que que o paciente normal tem? Esse gráfico ele avalia o tamanho de uma célula aqui no eixo Y e a complexidade de uma célula no eixo X. Então, quanto menor a célula, mais à esquerda ela fica e mais abaixo, né? E quanto menos complexa, mais para cá, certo? Então, a primeira poeirinha aqui, ó, essa poeira rosa, é uma célula pequena e pouco complexa. O que que é complexidade? É quando a célula tem muita coisa dentro dela. Muito grânulo, o núcleo é segmentado, o núcleo é irregular. Então, quanto mais regular e lisinha, mais clean for a célula, mais à esquerda ela vai ficar. Então, aqui nós temos os linfócitos, ó, células pequenas, sem grânulos. Em verde são células, ó, maiores, mas ainda pouco complexas. Então são os monócitos, que também, em sua maioria, não têm granulação exuberante, mas são maiores do que os linfócitos. Agora em azul aqui, ó, em azul a gente já tem uma dispersão mais deslocada para a direita aqui. Então são células com maior granulação e muita quantidade. Tá vendo que a poeira está bem firme, ó? Esses aqui são os neutrófilos segmentados. E aqui em vermelho, em menor quantidade, os eosinófilos, que têm granulação mais grossa que a granulação do neutrófilo. Por isso fica mais deslocado para a direita. Então, isso aqui, ó, é um paciente comum. O que que o paciente comum tem no sangue periférico? Linfócito, monócito, neutrófilo e eosinófilo. Show de bola. O que que o paciente alterado com uma suspeita de leucemia mieloide crônica vai ter de diferente? Além da quantidade, então observem que esse gráfico aqui, ó, tem nuvens de dispersão muito mais densas do que o da esquerda, então tem muito mais quantidade de célula. Percebam que ele tem uma poeira azul escura, ó, logo acima do neutrófilo. O que que esse gráfico está falando para a gente? Eu tenho uma célula com uma complexidade semelhante à do neutrófilo, ou seja, granulação, só que ela é maior. Tá puxando a dispersão para cima, tá vendo? Então, o que que provavelmente a gente tem aqui? Nós temos aqui os granulócitos imaturos. Lembra que, como regra, e claro que para toda regra tem uma exceção, mas como regra, os precursores hematológicos são sempre maiores do que as células maduras. Então, quanto mais imatura é uma célula, maior ela é. Então, os granulócitos imaturos, apesar de terem uma complexidade semelhante à do neutrófilo, é natural que ele tenha um tamanho maior. Por isso que ele aparece aqui nessa região. Em algumas situações, o aparelho ele não consegue nem definir que tipo celular que é aquele. Então, quando fica tudo em branco aqui, ó, o aparelho está falando assim para você, ó, não faço ideia do que é isso aí. Te vira. Mas a gente observa que mesmo sem a cor, o local da dispersão é muito semelhante, ó. Então essa dispersão branca aqui mais densa
na posição que deveriam ser os neutrófilos e aqui acima na posição que deveriam ser os granulócitos imaturos. Então, esse tipo de análise também ajuda a gente a pensar que tipo de célula que está por vir. Beleza? E agora, vamos ver a lâmina então desse paciente? Vamos para a parte prática de fato? Nós vamos observar agora na lâmina muito do que você comentou aí. E você comentou também que os pacientes, né, quando eles chegam ao laboratório, eles chegam, na grande maioria das vezes, assintomáticos, exceto quando ele tem uma quantidade de leucócitos muito elevada, normalmente acima de 200 mil, né? Que aí ele passa a ter sintomas, muitas das vezes sintomas neurológicos, por cada quantidade de leucócito. O sangue fica, existe uma hiperviscosidade sanguínea. Então, com essa hiperviscosidade sanguínea, o paciente pode ter problemas, por exemplo, de respiração, né? Por causa da troca gasosa fica dificultado no nível pulmonar, né? Esse paciente também ele pode ter uma certa tontura, pode chegar a desmaiar, porque de tão viscoso que o sangue fica, né? Quando ele passa nos capilares lá do nosso sistema nervoso central, principalmente, ele não consegue circular de maneira efetiva. Então, o paciente passa a ter alguns distúrbios neurológicos. Fora isso, quando a leucocitose não atingiu esse nível ainda, o paciente é de fato aquele paciente assintomático que vai fazer uma consulta de rotina lá no seu laboratório, tá? E durante a lâmina também nós vamos comentar um pouquinho sobre o diagnóstico diferencial, porque quando a gente pega um paciente com uma lâmina de 90 mil de leucócitos, né, a gente já fica pensando mais no quadro leucêmico. E se o paciente tivesse com uma leucocitose, por exemplo, de 20 mil, 25 mil, como que a gente faria o diagnóstico diferencial, por exemplo, de, de uma leucemia mieloide crônica, né? Ou se o paciente teria aí um processo infeccioso agudo, né? Que no processo infecciosos agudos, a gente pode ter uma situação onde os leucócitos sobem, ficam muito altos, chega a 30, 40 mil, né? A gente chama até 50 mil, a gente chama de reação leucemóide, quando nós temos uma leucocitose, principalmente essa leucocitose mediada por os granulócitos imaturos, por metamielócito, mielócito, promielócito, que ela vai até em torno de 50 mil. Mas aí que vai a parte clínica, a parte de interpretação clínica daquele paciente. Você vai olhar agora para os exames complementares que aquele paciente tem, né? Por isso que a gente bate muito na parte clínica durante o nosso curso de oncohematologia. O paciente que ele foi fazer exame, que ele está com leucocitose, em torno de 30, 40, 50 mil, ele vai ter outros exames mais relacionados com o processo infeccioso. Ele vai ter um PCR, que provavelmente vai estar alterado, né? Vai ser perfil de exames que o paciente faz no plantão: PCR, ureia, creatinina, função hepática. É, Quando você usa ali um aparelho que é muito importante, né, Natan? Que os nossos professores da pós-graduação falam para a gente, que é um aparelho chamado telefone, que você faz contato com o paciente, ele vai falar. A gente não pode ter vergonha, ter medo de conversar com o paciente, nem com o médico, né? Aquele paciente vai falar que ele está com um quadro febril, né? Ou ele tem um foco infeccioso. Você verifica que além do hemograma dele, você vê, por exemplo, que está com uma infecção urinária, né? A gente consegue ter um direcionamento. E as outras partes, assim, da lâmina mesmo, com o passar da lâmina, nós vamos verificar como que na lâmina a gente consegue fazer a separação de um paciente, por exemplo, que é um processo infeccioso, é uma reação leucemóide, de um paciente com leucemia mieloide crônica. Então, olha só, passando aqui para a lâmina agora, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, antes de começar a falar de qualquer célula, ó, eu vou dar uma caminhada lenta aqui pela lâmina para vocês observarem a variedade de células que nós temos nessa lâmina. Veja só, se você já viu alguma lâmina, por exemplo, de uma leucemia aguda, quem está no nosso curso aí com certeza já viu, né? Sabe que lá a gente fala muito sobre aquela questão da monotonia celular, né? Que as células são tudo parecidas, a gente tem um monte de blastos, os blastos são todos iguais, todos neoplásicos.
Aqui não tem disso. O que a gente vê na leucemia mieloide crônica é uma alta variedade celular. A gente fala, inclusive, que essa lâmina aqui é perfeita para quem quer estudar, né? Quem quer começar a analisar aí hematologia mais a fundo, quem quer ver os precursores, identificar bem as células, lâmina de leucemia mieloide crônica é perfeita para isso, porque a gente consegue ver praticamente todos os precursores no sangue periférico. Então aqui, ó, somente passeando pela lâmina, vocês já conseguem ver isso. E aí o que que a gente vai começar a observar, ó? É claro que há um franco predomínio dos granulócitos, principalmente quando a gente fala aí dos neutrófilos, né? Então, apesar de ser uma doença que afeta toda a linhagem mieloide, como a linhagem dos neutrófilos ela é mais predominante no adulto normal, ela vai ser mais predominante também numa situação de neoplasia. Então, o que a gente vai observar na leucemia mieloide crônica é que a gente vai ter um alto índice de granulócitos maduros e também os granulócitos imaturos, principalmente do neutrófilo. E aí entra no que o professor Leonardo falou, da gente ter a capacidade de avaliar outros critérios para diferenciar, por exemplo, de uma reação leucemoide, que a gente vai falar já já. Antes disso, o que eu queria mostrar para vocês? Olha só. Vamos tentar localizar aqui juntos, então, ao invés de tentar identificar célula por célula aqui, né, que vai ser uma quantidade infinita, vamos tentar ver todos os precursores. Vamos ver se a gente encontra. Então, olha só, de cara, veja bem, tenho aqui duas células grandes com uma moderada a alta relação núcleo-citoplasma, então o núcleo ocupa uma boa parte do citoplasma, tá vendo? A gente tem um citoplasma com uma basofilia residual, citoplasma azulado, e muito importante aqui, a gente tem uma cromatina frouxa. O que que é cromatina frouxa, Nathan? Vou te explicar agora para você nunca mais esquecer. Compara a cor do núcleo dessa célula aqui à esquerda com esta célula aqui, ó. Olha só. Esta célula aqui tem um núcleo muito mais claro, não tem? Concorda? Enquanto essa aqui tem um núcleo mais escuro. Por que isso? Porque essa célula aqui ela tem um DNA que está aberto. A gente fala que a cromatina está frouxa. Por quê? Essa célula aí se divide bastante. Então o DNA ele tem que estar aberto para a gente poder fazer o processo de replicação. Então, quanto mais imatura a célula é, maior a capacidade dela dividir, mais frouxa vai estar a cromatina nuclear. Então, cromatina frouxa, na maioria dos casos, é um sinal de imaturidade. Essa célula aqui é um blasto, ó. Não posso chamar de mieloblasto, porque, como diz o meu querido professor de pós-graduação, o nosso olho não é imunofenotipagem. Então, a gente não sabe determinar aqui a linhagem desse blasto, mas eu sei que ele é um blasto. Ele é um precursor extremamente imaturo. Enquanto que aqui ao lado, ó, eu tenho um precursor de hemácia, um eritroblasto, ó, um eritroblasto policromático em transição aqui já para ortocromático, que já é uma célula que não vai dividir mais, então ela tem uma cromatina mais condensada. Então, um dos maiores valores de um profissional que quer trabalhar com citologia hematológica é identificar cromatina celular. Então, o básico é a gente enxergar isso aqui, ó, que essa célula tem uma cromatina frouxa, essa célula aqui tem uma cromatina intermediária, essa célula tem uma cromatina densa. Isso tem muito valor na bancada do laboratório, certo? Então, aqui, ó, blasto, não sabemos se é mieloblasto, se é linfoblasto, é um blasto. E aqui acima a gente já tem o próximo da fila, ó. Então, é uma célula que ainda mantém uma cromatina frouxa, também é uma célula grande, ela está um pouco espremida aqui, ó, mas ela tem uma granulação exuberante, ó, uma granulação grossa, bem intensa. Esse aqui é o promielócito, é o próximo precursor na sequência. Então, ele vem imediatamente após o blasto. E aí, para a gente achar mielócito é tranquilo. Mielócito aparece demais, demais em leucemia mieloide crônica. Então, olha um aqui, ó. Aqui eu tenho, veja bem, uma cromatina já um pouco mais condensada aqui daquele blasto que eu mostrei para vocês. Um citoplasma, ó, ainda meio imaturo, meio azulado, meio basofílico. Mas a granulação que era grossa no promielócito, ela já está mais residual aqui, ó. Então já tem uma granulação primária querendo desaparecer e um citoplasma já querendo amadurecer. Então esse aqui é o
mielócito. Todos aqui dos neutrófilos, tá? Então aqui eu estou falando somente de linhagem neutrofílica. Aqui acima, olha só. Olha que bacana para a gente fazer o comparativo. Ó. Eu tenho aqui, ó, mais um mielócito. Então eu tenho o citoplasma dele ainda imaturo, levemente basofílico, uma granulação residual. E aqui ao lado, ó, eu tenho uma célula que ainda tem o núcleo não segmentado, o núcleo dela ainda é quase regular, ó. A cromatina bem semelhante à cromatina aqui do mielócito, mas o citoplasma dela amadureceu. Olha como o citoplasma já exibe uma granulação da linhagem neutrofílica. Aqui eu consigo ver claramente que essa célula aqui pertence à linhagem neutrofílica. Então aqui eu tenho um metamielócito neutrófilo. E aí quem que falta? Falta agora a galera que a gente vê no sangue periférico de vez em quando, né? Então o neutrófilo segmentado maduro e o neutrófilo bastonete. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Olha aqui, ó. Bacana. Um neutrófilo, claramente a gente consegue ver citoplasma aqui de neutrófilo, granulação escassa, incolor, com um núcleo, ó, que apresenta uma invaginação, mas não apresenta ainda nenhuma segmentação. O núcleo não partiu ainda. Então, esse aqui é o neutrófilo bastonete. E, por fim, o neutrófilo segmentado maduro. Então, ó, esse aqui dispensa apresentações, né? Parece que é a primeira, acho que é a primeira célula que todo mundo aprende. Mais uma célula aqui novamente, com citoplasma granular, uma granulação escassa, fina, incolor, não tem uma coloração específica. E aqui sim, o núcleo com cromatina bem condensada e já apresentando segmentações. Então perceba que com uma rápida corrida pela lâmina, eu já identifico todos os precursores da linhagem dos neutrófilos, facilmente. E aí fica aquela questão, o professor Leonardo levantou. Quando que eu vou saber que isso é uma reação leucemoide? Quando que eu vou saber que isso é uma leucemia mieloide crônica? Então vamos pensar. Leucemia mieloide crônica é uma doença que afeta toda a linhagem mieloide. Enquanto que na reação leucemoide, eu vou ter um paciente com infecção que está precisando de neutrófilo. Então, o objetivo da medula é produzir muito neutrófilo, tá? Tudo que eu mostrei até agora para vocês pode aparecer tanto na reação leucemoide quanto na leucemia mieloide crônica. Agora eu quero que vocês se atentem a um detalhe, ó. Pouca gente dá importância quando a gente mostra uma lâmina bonita como essas aqui, ó. Pouca gente dá importância para a quantidade de plaquetas que tem no campo. Dá uma olhada, ó. Imagina se eu fosse contar, olha, uma plaqueta, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só nesse cantinho aqui, ó, já tem mais de 20 plaquetas. Em um paciente normal, a gente observa aí uma média de 15 a 20 plaquetas em um campo hematológico. Aqui, claramente, eu percebo que esse paciente tem muita plaqueta. Então, muita plaqueta não é tão comum, pode acontecer, mas não é tão comum em processo inflamatório. Então já levanta para a gente uma suspeita. Processo inflamatório pode dar trombocitose? Pode. Mas uma trombocitose, como a gente viu anteriormente, aí de 750 mil, 800 mil, 900 mil, tem que chamar a sua atenção. O que mais que tem que chamar a sua atenção? Olha aqui, um eritroblasto policromático. Aqui abaixo, ó, um eritroblasto ortocromático já perdendo o núcleo, ó. Vai perder o núcleo para virar um reticulócito. Aqui abaixo, mais um eritroblasto policromático. Olha quanto precursor de hemácia eu tenho na lâmina. Uai, mas infecção, o que que infecção tem a ver com precursor de hemácia? Pois é, nada comum a gente ter eritroblasto em infecção bacteriana, não é comum. Então, quando eu começo a ver eritroblasto demais, eu também começo a pensar em leucemia mieloide crônica, porque afeta também a série vermelha. E uma outra coisa interessante da gente observar também, aqui, apesar de ter um predomínio da linhagem neutrofílica, como eu estou falando de uma neoplasia que afeta toda a linhagem mieloide, é comum eu ver precursor de outras linhagens.
Então, olha aqui que bacana, ó. Esta célula aqui, ó, é um mielócito. Como que eu sei que é um mielócito? Ó, o núcleo ainda está regular, cromatina moderadamente frouxa ainda, citoplasma aqui mais basofílico, mas olha a granulação, olha, granulação alaranjada. É um mielócito da linhagem do eosinófilo. Isso aqui é raridade ver no sangue periférico, se não for leucemia mieloide crônica. Você vai falar assim: ah, paciente que tem uma parasitose aumenta eosinófilo. É, mas aumenta eosinófilo maduro. Mesmo nesses casos, é raro a gente ver precursor da linhagem eosinofílica. Então, precursor de eosinófilo chama muita atenção para a leucemia mieloide crônica. Olha aqui, olha, um bastonete eosinófilo, ó, perfeito, ó. Núcleo ainda não segmentado, ainda na forma de bastonete, com granulação eosinofílica. E por fim, que também chama atenção, aumento de basófilos. Falei com vocês que o basófilo é uma célula que quando a gente conta em um paciente normal, a gente vê uma ou nenhuma, né? Não é uma célula da gente encontrar com uma certa frequência. Então, se eu começar a contar demais, também chama atenção para a gente, ó. Olha um basófilo aqui, ó, bem bonito. Talvez tem gente aí que nunca viu um basófilo, né? Deixa eu apresentar o basófilo aqui para vocês, ó. Uma célula granular que tem um núcleo segmentado que é bem difícil de visualizar em função da granulação extremamente grosseira do basófilo. Então a granulação do basófilo até dificulta a gente de enxergar o núcleo. Em pacientes normais, raro a gente vê. A gente vê, quando vê, a gente vê um. Em pacientes com leucemia mieloide crônica, olha só, tem um aqui, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, outra célula que se apresenta aí com frequência, tá? Então, são achados que a gente tem que ficar bastante atento. Primeiro, variedade morfológica, a gente tem células em diversas etapas maturativas, um predomínio da série granulocítica dos neutrófilos, claramente, mas nós temos eritroblastos, precursores de eosinófilos e basófilos aumentados, além das plaquetas. Então, trombocitose também como um sinal aí de atenção. O pessoal, meus alunos normalmente me falam, professor, quando você pega uma lâmina dessa, como que você faz na prática para realizar a contagem? Né? Porque tem muita célula, várias células diferentes, como que você está habituado a fazer essa contagem no laboratório? Primeiro que, quando a gente conta 100 células, normalmente a gente faz essa contagem quando o paciente está com uma global até de uns 10, 12 mil leucócitos por milímetro cúbico, né? Então a gente consegue contar 100 células. Como esse paciente está com 99 mil células, a gente precisa contar mais leucócitos do que o habitual para que a sua contagem seja representativa. Então, não adianta você contar apenas 100 células, que você pode ter ali uma avaliação que não represente, pouco representativa daquela quantidade de células que o paciente tem, da diferencial verdadeiro que o paciente tem. Então, como que eu faço para fazer essa contagem, né? Primeira coisa, eu nunca chego na lâmina e já começo a contar. Eu faço igual o professor Natan está fazendo aí agora. Eu dou uma olhada em geral na lâmina, verifico, olho a parte, dou uma pincelada inicial. Ó, engraçado, tem um blasto ali. Ó, tem um neutrófilo segmentado. Primeiro eu faço uma varredura geral da lâmina. Eu sempre procuro também buscar as células maduras, para eu verificar como que tá, como que foi o processo de coloração, se aquele corante que eu utilizei ali no dia, a coloração foi bem feita. Aí pela célula madura eu consigo verificar como que tá o perfil de basofilia do meu corante, né, o perfil de eosinofilia do meu corante, como que tá a condensação da cromatina das células maduras que eu já conheço. Uma vez que eu fiz essa parte inicial, aí eu começo a fazer a contagem. Mas como que eu faço para eu não me perder? Né? Porque é muito fácil você se perder também aí nesses campos. É agora, eu contei essa célula ou não contei? O que que eu uso de estratégia? E para mim deu certo, eu sempre começo contando as células que são mais maduras. E normalmente no campo microscópio vai ser mais ou menos isso aí que não vamos encontrar. Esse padrão de células, né?
Então eu sempre verifico, olha, quantos neutrófilos segmentados que tem? Aqui eu tenho um neutrófilo segmentado. Então eu vou lá e faço a marcação, um neutrófilo segmentado. Opa, aqui eu tenho, logo acima dele à direita, eu tenho mais dois neutrófilos bastonetes. Então eu tenho um neutrófilo segmentado, dois neutrófilos bastonetes. Lá em cima, eu gosto de sempre colocar, aí em cima, exatamente, já passou, tem outro neutrófilo bastonete também. Eu sempre gosto de imaginar o campo microscópico como se fosse um relógio de ponteiro, né? Então, olha lá, por volta de meio-dia eu tenho um bastonete também. Então, eu fiz a contagem do bastonete. Vou verificar, tem o metamielócito? Hum, não dá para saber. Ó, aqui embaixo do blasto tem um metamielócito. Apesar dele não estar com invaginação ainda, a gente consegue ver que o citoplasma dele é bem parecido com o do bastonete, certo? Acima dele, nós temos um blasto na região central. Acima dele, a gente está na dúvida entre um mielócito ou um meta. Como que eu fico que eu faço, professor? Eu estou na dúvida se é um mielócito ou se é um metamielócito. Na dúvida, existe uma regrinha na hematologia, você sempre coloca a célula que seja mais madura, certo? Estou na dúvida se é um metamielócito ou se é um mielócito. Então, eu sempre vou contar a célula mais madura, certo? Ok? E assim a gente vai percorrendo os campos, né? Nesse caso, o paciente está com 99 mil de leucócitos, né? A gente contar umas 300 células já é o interessante, já é o suficiente para a gente ter é, uma boa margem de segurança, que a gente fez uma contagem que seja representativa do todo que ele tem, ok? E esse tipo de lâmina não adianta ter pressa. É até interessante, você tem algum colega de laboratório, né? Para a gente fazer a contagem de duplo cego. Você faz, seu colega de laboratório também faz, depois vocês comparam a contagem, certo? Para ter mais segurança na hora de liberar esse laudo. E outra coisa também, só para que é uma coisa que é diferencial também entre a leucemia mieloide crônica e as reações leucemoides, é que na leucemia mieloide crônica, a gente tem o que a gente fala de desvio à esquerda não escalonado. O que que é isso? Nós, eu vou falar um pouco da reação leucemoide. Normalmente, na reação leucemoide, eu tenho um desvio à esquerda que é escalonado. Como assim? Existe uma regressão que acontece, quando você faz a contagem, os precursores que são mais imaturos, eles vão decaindo na contagem. Por exemplo, eu contei 50% de segmentado, 15% de bastonete, 10% de metamielócito, 5% de mielócito, 1% de promielócito. Olha, a quantidade de precursor, ele vai reduzindo à medida que a célula vai ficando mais imatura. Então, 15, 10, 5 e 1. Na leucemia mieloide crônica, se a gente for fazer o contato, nós vamos observar que ela tem muito mais mielócito do que outros precursores. Então, eu contei uma certa quantidade de neutrófilo segmentado, eu quase não tenho bastonete, eu tenho pouco meta, eu tenho uma quantidade elevada de mielo, ou seja, não tem um escalonamento, né, uma redução gradativa daqueles precursores mais imaturos. Ok? E o que é importante nessas lâminas de leucemia mieloide crônica? Eu acho que é o próximo tema aí que nós vamos conversar. É você conseguir identificar de maneira correta e contar também, mensurar de maneira correta a quantidade de blastos que nós temos nessa lâmina, certo? Porque existem algumas situações em que a leucemia mieloide crônica ela pode sofrer um processo de agudização, certo? E nós vamos ter agora uma crise blástica. Como o professor Leonardo adiantou aí para a gente,
Leucemia mieloide crônica é uma doença que não tem muito segredo no laudo, não, tá? O que que você vai fazer no laudo? Você vai contar as suas células ali, como o professor disse. Obviamente que você não vai contar 100 células, porque às vezes em um campo só já tem 100. Então você conta ali 200, conta 300, conta 500, vai depender do total de leucócito que aquele paciente vai apresentar. Mas você vai fazer o quantitativo, vai descrever lá quantas células você encontrou de cada um. Não precisa fazer descrição de nenhuma célula, porque todo mundo sabe, né? Todo médico vai saber qual é o promielócito, qual é o mielócito, qual é o meta, então não precisa descrever ninguém aqui. Basta quantificar. Agora, um ponto de atenção. A contagem de blastos, ela tem que ser certeira. A gente pode ficar na dúvida entre promielo, mielo, meta, bastão. Agora, o blasto, a gente tem que ter certeza da quantidade de blasto que a gente coloca na lâmina. Por quê? Porque hoje a leucemia mieloide crônica ela é dividida em duas etapas. Tem aquele paciente que tem a leucemia mieloide crônica e fica ali quietinho. Não tem sintoma, não tem outras alterações laboratoriais, é um paciente que responde bem ao tratamento, e ele fica na dele ali, quase que em remissão, uma doença silenciosa, quietinha dentro do organismo. E a gente tem aqueles pacientes que têm uma tendência a evoluir de uma leucemia mieloide crônica para uma leucemia aguda. E aí, qual que vai ser a marca? É o momento em que aquele paciente passa a ter mais do que 20% de blastos. Então, a gente observa ali no sangue periférico. Comecei a contar muito blasto, deu mais de 20%, é um sinal de alerta para o médico para uma crise blástica. E aí, qual que é o problema? O paciente que tem uma leucemia mieloide crônica, que evolui para leucemia aguda, é mais grave do que o paciente que tem uma leucemia aguda de cara, tá? A leucemia aguda que evolui da leucemia mieloide crônica, ela é extremamente grave. Então a gente tem que ficar muito atento à quantidade de blastos para fornecer essa informação o mais correto possível no laudo.